Bom dia, professora. Bom dia, turma. Iremos dar início à apresentação do nosso trabalho de cuidado em saúde sobre marco histórico, campo de atuação e processo de trabalho. A seguir, o nome dos integrantes da equipe. Agora eu irei falar sobre a psicologia. Os principais precedentes da psicologia, sem dúvida, foram os filósofos e os estudantes de medicina e de fisiologia. Por volta de 200 anos antes de Cristo, os primeiros pensadores a se envolverem com questões relacionadas à psicologia foram os filósofos clássicos Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles deram o pontapé inicial na investigação da alma humana. Mas foi apenas com a transformação da racionalidade dos séculos XVIII e XIX que houve condições para a ciência psicológica surgir. O próprio pai da psicologia, ele formou-se em medicina na Alemanha e depois em filosofia. Em 1879, que ele criou o Laboratório de Psicologia Experimental para obter dados e evidências para apresentar teorias sobre a vontade humana e a consciência, o seu objeto de estudo. Foi então que ele conseguiu dar origem ao que se chama de psicologia moderna, pois se esforçou para distanciar a psicologia da filosofia e da fisiologia. Hoje, a psicologia tem um campo de atuação específico, graças à atitude do William James de fazer essa separação. Ele se dedicou por 21 anos e criou as bases da psicologia. Um marco importante para a psicologia no Brasil foi que, após passar muito tempo sendo compartilhado com a medicina e com a educação, foi em 1950 que ela conseguiu ter a sua formação específica em psicologia. Houve o seu campo de atuação definido. E então a psicologia pôde ter sua profissão organizada e estabelecida nesse país. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Eu me chamo Renan e sou do curso de odontologia. Bom, eu vou falar um pouco do contexto histórico da odontologia. Na verdade, eu vou falar de duas pessoas que marcaram essa área. O primeiro foi o pai da odontologia moderna, que foi o francês Pierre Fonchat, que em 1728 publicou o Tratado dos Dentes para os Cirurgiões Dentistas. Essa foi a primeira obra a descrever a anatomia oral, sintomas de patologias bucais, técnicas para a remoção de cáries, restaurações e implantes dentários. E com isso, a odontologia ela deu um passo a mais como ciência. O segundo que eu vou falar, não menos importante, foi Tiradentes. Tiradentes foi o patrono da odontologia no Brasil. Ele esculpia por volta de 1790, provavelmente em marfim ou ossos de canela de boi, coroas artificiais para substituir os dentes ausentes, atividade que ele se destacou na época. Ele foi considerado um dos heróis nacionais. O cirurgião dentista realizou, historicamente, a primeira ação voltada à saúde bucal no Brasil. Antigamente, a odontologia não existia como estudo científico, e as atividades que hoje são exercidas por cirurgiões dentistas eram realizadas por barbeiros. A enfermagem moderna ficou conhecida mundialmente através da enfermeira britânica Florence Nightingale. Ela foi enfermeira conhecida mundialmente através da sua atuação na Guerra da Crimeia, atuando diretamente com os feridos. E aqui no Brasil temos a enfermeira Ana Nery, que foi a pioneira no Brasil no cuidado com os feridos na Guerra do Paraguai. A enfermagem, ela atua diretamente com a saúde humana, seja ela na prevenção, proteção ou tratamento de enfermidades. Ela tem um vasto campo de atuação, que pode ser desde a atuação intra ou extra-hospitalar, pode trabalhar também na área de docentes e gestão e empreendedorismo. Os processos de enfermagem, ele se dá em fase de 5 níveis, que é o histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, tratamento de enfermagem, implementação de enfermagem e avaliação de enfermagem. Dentro desses processos, tem os planejamento e implementação, que orienta as intervenções realizadas durante a implementação da saúde do paciente, desde
o início até a finalização, que é a investigação, que se dá a avaliação, o diagnóstico, o planejamento, a implementação dos processos necessários da enfermagem. Então, a enfermagem é a arte de cuidar. Tudo começou em 1950, com a proposta do professor Leal Prado de Carvalho, na segunda reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A ideia foi a formação de pesquisadores e docentes para as disciplinas básicas de medicina e odontologia, e também formar pesquisadores científicos nas áreas das ciências básicas e com conhecimento suficiente para auxiliar pesquisas nas áreas das ciências aplicadas. A criação da biomedicina ocorreu porque profissionais médicos formados não tinham interesse em dar aulas nas matérias básicas do curso de medicina, como fisiologia, anatomia, química, biofísica, entre outros, pois eles preferiam as matérias mais específicas da profissão. Irei falar sobre o curso de farmácia. A origem das atividades relacionadas à farmácia surgiu no século X, com as boticas e apotecas. Nesse período, o boticário tinha a responsabilidade de conhecer e curar doenças. O boticário no Brasil surgiu no período colonial, quando os medicamentos e outros produtos com fins terapêuticos podiam ser comprados nas boticas. Geralmente, o boticário manipulava e produzia o medicamento na frente do paciente, de acordo com a farmacopeia e a prescrição médica. Diferente do que muitos pensam, o farmacêutico não atua somente na farmácia. Existem outros campos onde ele pode atuar, como por exemplo no ramo de alimentos, no qual o profissional trabalha com alimentos funcionais e nutracêuticos. Na análises clínicas, ele pode trabalhar diretamente com a bacteriologia clínica, banco de sangue e até mesmo banco de órgãos. Na farmácia hospitalar, o farmacêutico poderá trabalhar em farmácia clínica, cardiologia e geriatria. Outro exemplo também é a área de toxicologia. Além da divisão por linhas de atuação, também conhecida como especialidades, o Conselho Federal de Farmácia também organiza a atuação profissional do farmacêutico com divisões mais específicas, resultando em uma lista com até 72 áreas de atuação da farmácia. Agora iremos assistir vídeos produzidos no TikTok sobre áreas de atuação.